Irmãos e irmãs, hoje é dia 5 de dezembro. Ontem acabei me confundindo por causa do tempo está correndo tão depressa, falava 4 de novembro, não era 4 de dezembro. Então hoje, 5 de dezembro, vamos prosseguir com o nosso estudo bíblico, essa jornada através dos Atos dos Apóstolos. Façamos então nossa oração. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, fonte transbordante da missão, ajuda-nos a compreender vossa palavra, a testemunhar como as primeiras comunidades cristãs que a vida é missão, dom e compromisso. Que os encontros que faremos percorrendo as páginas dos Atos dos Apóstolos ajudem a cada um de nós a ser testemunha profética do Evangelho numa igreja em saída, de discípulos e missionários em estado permanente de missão. Eis-me aqui, Senhor, quero assumir a missão de construção do vosso reino. Envia-me. Amém. O nosso texto bíblico hoje é o capítulo 23 do livro dos Atos dos Apóstolos. Vamos então acompanhar este capítulo. Paulo fixou os olhos no sinédrio e disse: Irmãos, até hoje me comportei diante de Deus com total boa consciência. E o sumo sacerdote Ananias ordenou aos seus assistentes que batessem na boca de Paulo. Então Paulo lhe disse: Deus vai ferir você, parede caiada. Você está sentado para me julgar segundo a lei e, violando a lei, ordena que me batam? Os que estavam ao seu lado lhe disseram: Você está insultando o sumo sacerdote de Deus. Paulo respondeu: Irmãos, eu não sabia que este é o sumo sacerdote, pois está escrito: Não amaldiçoe o chefe do seu povo. A seguir, sabendo que uma parte dos presentes eram saduceus e a outra parte eram fariseus, Paulo exclamou no sinédrio: Irmãos, eu sou fariseu e filho de fariseus. É por nossa esperança, a ressurreição dos mortos, que estou sendo julgado. Ao dizer isso, armou-se um conflito entre fariseus e saduceus, e a assembleia se dividiu, pois os saduceus dizem que não existe ressurreição, nem anjo, nem espírito, enquanto os fariseus sustentam uma coisa e outra. Houve então muita gritaria. Alguns escribas do partido dos fariseus se levantaram e começaram a protestar, dizendo: Não encontramos nenhum mal neste homem, e se um espírito ou anjo tivesse falado com ele? E o conflito crescia cada vez mais. Temendo que Paulo fosse estraçalhado por eles, o tribuno ordenou que o destacamento descesse e o tirasse do meio deles, levando-o de novo para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor se aproximou de Paulo e lhe disse: Tenha confiança, assim como você deu testemunho de mim em Jerusalém, é preciso que dê testemunho em Roma também. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e se comprometeram com juramento a não comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Os que fizeram essa conspiração eram mais de 40 homens. Foram então procurar os chefes dos sacerdotes e os anciãos e disseram: Fizemos um juramento sob pena de maldição, de não comer nada enquanto não matarmos Paulo. Portanto, compareçam agora com o sinédrio perante o tribuno, para que ele traga Paulo até vocês, com o pretexto de vocês examinarem com mais cuidado o caso dele. Antes que ele chegue aqui, nós estaremos prontos para matá-lo. O filho da irmã de Paulo, porém, ficou sabendo da emboscada. Foi à fortaleza, entrou e contou a Paulo. Então Paulo chamou um dos centuriões e disse: Leve este rapaz ao tribuno, porque tem algo para informar a ele. O centurião tomou consigo, conduziu ao tribuno e disse: O prisioneiro Paulo me chamou e pediu que lhe trouxesse este rapaz, que tem algo para lhe dizer. Tomando o rapaz pela mão, o tribuno o levou à parte e lhe perguntou: O que você tem para me contar? O rapaz respondeu: Os judeus combinaram pedir-lhe que faça Paulo descer amanhã ao sinédrio, com pretexto de examinarem o caso dele com mais cuidado. Não acredite neles, porque mais de 40 homens dentre eles estão de emboscada contra Paulo. Eles fizeram um juramento sob pena de maldição de não comer nem beber
enquanto não o matarem. Agora estão preparados, aguardando apenas o seu consentimento. O tribuno despediu o rapaz, recomendando: não diga a ninguém que você me contou essas coisas. O tribuno chamou 2 dos centuriões e lhes disse: preparem para as 9 horas da noite 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros, para irem até Cesareia. Preparem também cavalos para que Paulo possa viajar e ser conduzido são e salvo ao governador Félix. E escreveu uma carta com este conteúdo: Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem caiu em poder dos judeus e estava para ser morto por eles. Quando eu soube que era cidadão romano, fui lá com a tropa e o arranquei das mãos deles. E como eu queria entender o motivo por que o acusavam, mandei levá-lo ao sinédrio deles. Descobri que estava sendo acusado por questões referentes à lei deles, e não havia nenhum crime que justificasse morte ou prisão. Ao ser informado de uma cilada armada contra este homem, tratei de enviá-lo imediatamente ao Senhor, e comuniquei aos acusadores que apresentem ao Senhor aquilo que tiverem contra ele. Conforme lhes tinha sido ordenado, os soldados tomaram Paulo e o levaram de noite até Antipátera. No dia seguinte, deixaram os cavaleiros seguir viagem com Paulo e voltaram à fortaleza. Chegando a Cesareia, os cavaleiros entregaram a carta ao governador e lhe apresentaram Paulo. Depois de ler a carta, o governador quis saber de que província era Paulo. Ao saber que era da Cilícia, disse-lhe: eu ouvirei você quando seus acusadores chegarem. E ordenou que Paulo ficasse detido no palácio de Herodes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Paulo fora interrompido ao falar à multidão dos judeus. A conclusão é claramente o versículo 1 deste capítulo. Eu me comportei diante de Deus em perfeita boa consciência. Isso aparece agora diante do Sinédrio, a instituição religioso-política máxima do judaísmo. Ananias, o sumo sacerdote, não acredita em Paulo. Bater na boca significava rejeição pelo que fora dito. Em troca, Paulo amaldiçoa inconscientemente o sumo sacerdote. E a maldição se cumpriu, pois Ananias não só foi deposto pelo governador romano, como também acabou sendo assassinado pelos zelotas, partido judaico revolucionário. Contudo, Paulo sai ileso do seu gesto, pois não sabia que se tratava do sumo sacerdote. O texto citado por ele em tom de desculpa é Êxodo, capítulo 22, versículo 27. A seguir, Paulo usa uma estratégia para desmoralizar o sinédrio, mostrando assim a inconsistência do grupo que chefia o judaísmo. Ao levantar a questão da ressurreição e das visões, está mostrando a divisão econômica, política e social existente dentro do próprio governo do judaísmo. Os saduceus eram os sumos sacerdotes e os anciãos. Os sumos sacerdotes exploravam e dominavam o povo a partir do culto. Os anciãos eram os latifundiários, explorando o povo fora do culto. Os saduceus haviam conseguido política de boa vizinhança com o Império Romano. Embora dominados, conseguiam manter seus interesses. Os fariseus representavam a classe média em ascensão, sempre desejosa de mais poder. Como classe média, estavam abertos à novidade e procuravam seduzir o povo, aceitando facilmente as inovações detestadas pelos saduceus, estes interessados apenas em manter a situação e as estruturas estabelecidas. Os fariseus aceitavam a ressurreição, os anjos, os espíritos e as visões, coisas populares, que sustentavam e aumentavam a sua influência. Paulo dividiu o sinédrio. Os fariseus, sentindo-se identificados com ele, o absolveram como inocente. Afinal, Paulo conseguira apresentar a sua opção cristã como lógica radicalização do farisaísmo. Resultado: tumulto e vozerio. O tribuno romano intervém para proteger Paulo de ser estraçalhado. Então aparece novamente o projeto de Lucas neste livro. O testemunho cristão deve chegar a Roma, os extremos da terra naquele tempo. A visão noturna adianta o que vai acontecer daqui para frente.
Paulo está protegido pelos romanos. Os judeus radicais, porém, não se conformam. O grupo dos 40 é certamente formado pelos zelotas, anti-romanos ferrenhos e por isso também anti-sinédrio. Achavam que o sinédrio era suspeito. Tinham razão. O sinédrio estava mais interessado em defender seus próprios interesses econômicos e políticos, conseguidos à custa de esforço perante o Império Romano. Assim sendo, os zelotas preferiam fazer justiça com as próprias mãos. O plano deles era bem urdido: matar Paulo na hora da transferência de um lugar para o outro. O plano falhou por motivos familiares. Um sobrinho de Paulo fica sabendo da trama e sente a voz do sangue. Os jovens sempre estão por dentro das manobras revolucionárias, mas fazem exceções para os familiares. O sobrinho de Paulo vai até a prisão e coloca Paulo a par da situação. Paulo não diz nada, apenas endereça o sobrinho até o tribuno. A narração é detalhada. Tudo é feito às escondidas devido à agitação que reina em Jerusalém. O tribuno toma medidas imediatas. Na visão de Lucas, os romanos eram mais justos e objetivos que os judeus. O tribuno não só providencia a transferência de Paulo para Cesareia, lugar mais seguro, como também escreve uma carta ao governador Félix, colocando-o a par da situação. Daqui para frente, a causa de Paulo estará nas mãos dos romanos. O judaísmo não mais tem a dizer. O governador recebe Paulo, lê a carta e o faz esperar. Mas agora Paulo está a salvo com os romanos, ao menos por enquanto. O interessante é que o cristianismo, na figura de Paulo, agora se encontra sob observação constante. Este é um ponto importante. Será que o cristianismo não devia estar continuamente em observação? Não é esse o sinal do testemunho que provoca transformações? Então hoje nós somos convidados a meditar à luz de tudo isso que vem acontecendo com Paulo nessas últimas passagens bíblicas. Então, como que a mensagem do Evangelho, o testemunho de Paulo, incomoda as autoridades judaicas? Por que incomoda tanto essas autoridades? Essa é a pergunta para hoje. O que você pensa? Por que a mensagem do Evangelho, a mensagem que Paulo transmitia com a sua vida, incomoda tanto as autoridades judaicas? E em nossos tempos, as autoridades do nosso tempo também sentem-se incomodados com o Evangelho? O seu testemunho tem incomodado? Que Deus então nos ilumine em nossa reflexão e nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.